Vamos lá. Case com um e leve 3. Entre aspas, 3, tá? O título é engraçado, mas a história é assombrada. Então, vamos ver. Tá rolando musiquinha. Tá. Deixa eu só deixar mudo aqui. Aí. Oi, Ana, tudo bem? É uma moça, tá? Bom, já troquei os nomes e, por favor, prestem bem atenção no relato para não julgar antes de saber exatamente como tudo aconteceu. E também pode ser que alguém já tenha passado por isso e comente sobre o assunto. Meu nome é Fulana, tenho 34 anos, sou casada há 4 anos com meu esposo Fulano. Nos conhecemos em uma academia. Ele falou que os nomes já estão trocados? Eu acabo de ler... Ah, tá. Bom, já troquei os nomes. Tá. Fulano e fulano. Nos conhecemos em uma academia e nos tornamos amigos. Trocamos número de telefone e aos poucos as conversas acabaram em um encontro para um café. E surgiram mais outros, enfim. Estávamos praticamente namorando, mas nada assumido. O primeiro fato estranho que aconteceu foi em uma conversa pelo celular em que, do nada, ele se irritou e nem me lembro bem ao certo o que era. Foi uma divergência de opiniões, pelo que eu me lembre. Eu sei que ele começou a digitar textos enormes com xingamentos, palavrões, coisas sem sentido. Eu fiquei apavorada, pois eu não estava reconhecendo aquela pessoa. Não era a mesma que eu tinha me encontrado e conversado várias vezes. Aquilo não fazia sentido. Mas sei que depois de umas 3 horas, quando pararam de vir os textos enormes, eu simplesmente mandei uma mensagem e disse: esquece que me conheceu. Não fui mais na academia por uns 3 meses, porque eu não queria mais vê-lo. E ele também nunca mais entrou em contato comigo. Passado um tempo, tomei coragem e voltei a treinar. Quando cheguei, já vi de longe que ele estava lá. Tomei coragem e fui cumprimentar. E, para minha surpresa, ele me recebeu com um sorriso enorme no rosto e me abraçou de uma maneira que só quem ama sabe como é esse abraço. Perguntei para ele o que havia acontecido, por que fez aquilo e por que nunca me procurou. Ele disse que ficou com vergonha do que leu no dia seguinte e respeitou o meu pedido para esquecer que tinha me conhecido. Eu queria uma explicação, né? Nos encontramos novamente e ele me contou que já fazia muitos anos que ele sofria de apagões, nas palavras dele, né? Que simplesmente ele fazia coisas e que não se lembrava no dia seguinte. Que por muitas vezes acordou deitado em bancos da rua pela manhã, não sabendo como teria chegado lá. Ele me contou que trabalhava em uma loja já fazia muitos anos. Todos adoravam ele. E aconteceu um apagão desses. Aconteceu um apagão desses em um dia de trabalho. E o que ele me contou foi o que contaram para ele, pois ele não lembra de nada. Disse que acordou em um hospital e os médicos falaram que ele havia tido um surto violento. Ele relatou aos médicos esses episódios anteriores de que nunca se lembrava de nada e resolveram interná-lo. Ele ficou por volta de 30 dias internado à base de medicações e continuou o tratamento por mais 1 ano e meio, mas nada resolveu. Nenhum remédio, nem terapia ajudou em nada. Bom, resolvemos esquecer o que havia acontecido e continuamos a relação. E fui avisada das coisas que por vezes poderiam acontecer. Ele deixou bem claro isso e disse que não queria ver a pessoa que ele ama sofrer por causa dele. E eu, como amo ele demais, disse: eu vou cuidar de você. Fomos morar juntos e nos damos muito bem. Ele é uma pessoa muito carinhosa, companheira e atenciosa. Mas o que eu temia não demorou muito para acontecer. Do nada, ele chegou um dia em casa transformado, falando alto, xingando, brigando, mas não comigo, e nem me dizia o que era. Eu fiquei muito assustada e segurei ele para perguntar o que havia acontecido.
Quando ele virou, eu me assustei. Não era o Luiz ali, nomes trocados, tá? Não era ele ali, era outra pessoa. Como posso explicar? Era um olhar diferente, uma fisionomia diferente, uma voz mais grossa e uma risada debochada quando me encarou. Quando me encarou, estranhei aquilo. Ele nunca riu daquela maneira debochada. Foi então que conheci o segundo Luiz, porque aquele não era o meu marido. Se virou e foi pro quarto e continuava falando e brigando sozinho. Como ele já tinha me avisado, deixei lá brigando e fui fazer um café. Logo escutei um estouro. Corri no quarto e ele havia chutado a televisão que ele jogava videogame. Ele me olhou e riu debochado novamente. E eu disse: "O que você fez? Você quebrou sua TV?" E ele respondeu rindo: "Sim, minha TV." E foi sentar no sofá. Deixei tudo lá e fui terminar meu café. Quando voltei, ele tinha dormido no sofá. Simplesmente apagou. Bom, não dormi direito de noite, digerindo o ocorrido. E pela manhã, quando acordei, ele estava no banheiro escovando os dentes. E quando saiu, eu perguntei: o que tinha acontecido? O que aconteceu? E ele me disse: aconteceu o quê? Eu peguei ele pelo braço e levei no quarto para mostrar a TV. Só vi quando lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, pois ele tinha muito zelo por suas coisas. Ele cuidava muito de tudo, sempre tudo arrumadinho e organizado. Então contei o que aconteceu e disse para ele que não era ele, era a outra coisa. E ele disse assim: como outra coisa? Então eu disse que o olhar dele era outro, a voz, a risada debochada. Foi quando ele me contou que depois daquele surto na loja, ele encontrou uma cliente e amiga de muitos anos na rua e ela perguntou como ele estava. E ele disse que bem, que estava se tratando e tudo mais, e a mulher falou para ele assim: Luiz, eu estava na loja no dia que aconteceu tudo e não era você, era outra coisa. Eu te conheço há anos e não era você naquele momento. O seu olhar e a sua voz estavam diferentes. A mesma coisa que eu disse para ele, a amiga dele também havia dito. Passei por mais alguns episódios desses. Tinha vezes que ele simplesmente tirava os óculos e saía correndo para a rua. Detalhe que ele não enxerga sem os óculos. É totalmente cego sem os óculos. O grau dele é muito alto. Eu vou te mandar em anexo a receita dele para você ver que não faz sentido como ele corria pelas ruas de noite sem os óculos. E realmente ela anexou aqui a receita dos óculos dele. Bom, e eu não sei se eu posso mostrar ou não, mas vamos lá. Bom, ele saía pelas ruas correndo à noite sem os óculos e voltava depois de umas 2 horas. Eu fui aos poucos aprendendo como fazer para expulsar aquele que não era o Luiz. Eu segurava ele e olhava bem nos olhos dele e dizia: sou o seu amor, olha para mim, olha bem para mim, volta. É a fulana que está aqui. E segurava o rosto com as mãos para ele não desviar os olhos e repetia várias vezes para ele voltar. E aí devagar o olhar ia mudando, os olhos se enchiam de lágrimas e ele voltava. Numa noite em que ele voltou do treino da academia e estava dolorido, eu pedi para ele se ele queria uma massagem e ele deitou de barriga para cima e massageei as pernas que estavam querendo dar cãibras. Quando olhei para ele, eu achei que estivesse dormindo e chamei umas 2 vezes para tomar banho. Foi ali que conheci o terceiro Luiz. E foi a única vez que consegui falar com ele. Eu chamava: amor, amor, acorda. E uma outra voz balbuciou assim: ele não deixa o Luiz ficar com a fulana. Ele nunca vai deixar. E eu perguntei: quem tá falando? E ele repetiu a mesma coisa. Ele não deixa o Luiz ficar com a fulana. Então eu perguntei:
quem é a fulana? E ele falou, a fulana é muito legal. Ela sai com o Luiz, ela levou ele para comer fora, mas ele não quer deixar o Luiz quieto e feliz. Fulana é ela, tá? Quando eu quis perguntar mais coisas, ele já não me respondeu mais e demorou mais de meia hora para acordar. Quando ele acordou, eu contei o acontecido e ele perguntou se eu tinha hipnotizado ele ou algo assim. E eu disse, claro que não. Eu acho que nem devia ter contado que falei com essa terceira pessoa, porque eu deixei ele muito abatido depois disso. Por várias vezes eu escutava ele falando no banheiro, e quando eu chegava perto para ver se entendia alguma coisa, parecia que estava discutindo e discordando com alguém. Era como se alguém estivesse julgando ele, e ele se defendendo e se impondo. Um desses apagões aconteceu na casa da mãe dele. Eles começaram a discutir e ela dizia, sai do meu filho, você não é o meu filho, deixa ele em paz. Foi ali que vi que ela sabia também que não era o filho dela, era outra coisa. Eu não falei para ela detalhadamente que sabia o que acontecia com ele. Eu apenas comentei se ela lembrava quantos dias ele tinha ficado internado no hospital naquela época. E para minha surpresa ela disse, o Luiz nunca ficou internado em hospital. Eu não sei por que ela esconde isso. Eu sei que é verdade, porque no meio dos documentos dele, quando veio morar comigo, eu achei parte do prontuário e receitas de remédios e exames da época. E também depois disso, nunca mais falei nada para ela. Mas volta e meia ela me liga e pergunta, o Luiz tá bem? Ele tá calmo? Sei que o primeiro ano foi muito difícil até eu conseguir lidar com tudo isso. E como sou espírita, eu tenho muito mais controle do que talvez outra pessoa tivesse. Hoje esses episódios não se manifestam mais porque ao menor sinal eu já os domino totalmente e não deixo esse mal entrar nele. Esse segundo Luiz, apesar de o terceiro ter dito que não ia deixar ele ficar comigo, nunca fez nada de mal fisicamente comigo, nem nada disso. O que queria era, através desse tormento que causava, que eu me afastasse do meu esposo. Ele queria que ele não tivesse ajuda e amor. Desejava sofrimento e tormento para a vida dele. Para mim, uma entidade negativa. Hoje eu vivo uma vida muito feliz e agradeço todos os dias por não ter desistido dele, porque esposo melhor que ele não há. Uma pessoa muito inteligente, meio nerd até, carinhosa e companheira para todos os momentos. Tudo que me dediquei a ele hoje recebo em dobro. O amor venceu. Beijos, Ana. Sei que o relato é comprido, mas se não fosse assim não entenderiam. Adoro o seu canal e não perdemos nenhum relato seu. E pedi autorização dele para escrever tudo o que aconteceu com ele, já que nunca contamos isso para ninguém, a não ser os médicos que tratam dele. E agora estou dividindo essa história, mesmo que anonimamente, com vocês. Muito obrigada por dividir a história aqui. Então, eu não entendo o que é a receita do óculos, mas enfim, ela colocou aqui, ó. Eu não sei, olho direito e olho esquerdo, é isso. Eixo. Olho direito é 25 e o olho esquerdo 165. Isso tá no eixo. Aí depois tem ESF.SIL. Aí tem menos 3,50 no olho direito, menos 6 no olho esquerdo, o cio é menos 1,50 e no esquerdo também menos 1,50. Não sei o que é isso. Sei que o eixo é 25 e 165. Eu não entendo o que é isso. Deve ser muito. Que calor, meu Deus. Eu vou diminuir isso aqui. Meu chapéu.
E aí, pessoal, a gente poderia, né, dizer que é transtorno de múltipla personalidade, mas não melhora, não tem tratamento, porque ele tentou, fez, com o tempo tratando, medicando e não melhorava em nada. Aí quando ela pega, ela fala com ele, tudo, não sei o que, conseguiu dar uma controlada falando com essa outra personalidade ou essa outra entidade, né? Então, eu acho que as duas coisas podem acontecer. Pode ser que isso aconteça com algumas pessoas, mas realmente seja um caso psiquiátrico, entendeu? Múltiplas personalidades que precisa de tratamento médico. Agora, pode ser que também tenha pessoas que tenham isso no espiritual. São outros espíritos, sei lá, que tomam conta da pessoa de vez em quando. Me digam aí, vocês que entendem mais disso.